Olá, paz do Senhor, que Deus abençoe a cada um de vocês que estão passando por aqui. Hoje eu vou estar fazendo um vídeo, gravando um pouquinho para vocês aí, um pouquinho só, tá? Da minha rotina e aproveitar para conversar com vocês também, ok? Tô aqui na casa da minha mãe, onde eu já dei uma ajeitadinha em algumas coisas. Tô aqui cuidando dela, para quem não conhece, ó. Essa é a minha mamãe, é a minha nenê. Ela se tornou minha nenê depois de um AVC. Então eu vou colocar o suplemento dela que ela toma, né? Ali, que ela se alimenta por sonda. E vou deixar ela aqui tomando o leitinho dela. Enquanto isso eu vou lá pra minha casa pra cuidar lá dos meus afazeres. Ok? E vou levar vocês comigo. Eu vou deixar ela aqui um pouquinho, que a minha filha já tá chegando. Pra ficar um pouquinho aqui com ela. Enquanto isso, eu vou lá na minha casa, que eu tenho que arrumar a cozinha, fazer umas coisinhas lá. E vou conversar um pouquinho com vocês. Toma cuidado para descer essa escada. Nessa escada aqui, ó. Que eu caí há 7 anos atrás. Há 7 não, quase 10 anos atrás. Fraturei meu pé. Então, eu tenho que tomar muito cuidado para descer, né? Muito cuidado mesmo. E é isso, estamos aqui na minha casa. Minha casa tá... Vou arrumar essa cozinha aqui, ó. Que eu fui cedo lá pra casa da minha mãe. Agora eu vim arrumar a cozinha. Não tem muita coisa, mas tem uma baguncinha e eu vou aproveitar pra ajeitar, né? Só que eu não sei aonde que eu vou colocar vocês. Porque eu não sei se a claridade, ó, é capaz que bata no rosto de vocês. Vamos ver aqui uma posição. Bom, já chegamos aqui em casa. Eu queria gravar de um outro ângulo pra vocês, mas não ia dar certo. Tipo, lavando a louça, né? E mostrando pra vocês, mas a claridade é muito intensa aqui, né? E o sol ainda não se pôs, então vamos gravar assim mesmo. Vou fazer o meu servicinho aqui, né? E conversando com vocês. Hoje, eu agradeço muito a Deus por eu não ter que trabalhar fora. Antes, eu trabalhava assim com vendas, né? Trabalhei já em outros lugares, como eu falei no vídeo anterior. Mas hoje eu não tenho a necessidade de sair trabalhar fora, como antigamente. Antigamente, meus filhos eram pequenos. Eu não tinha com quem contar, a não ser minha mãe, né? No caso, eu não tinha marido. Então, eu tinha que lutar de alguma forma para poder sustentar os meus filhos. Só que eu sempre soube que na própria palavra do Senhor, sempre, isso lógico, que eu sempre soube, né? Que a mulher sábia edifica a casa e a tola põe tudo a perder. Por que eu tô entrando nesse assunto com vocês? Eu não sei se vocês viram nas reportagens por aí, mas aqui na minha cidade, pelo menos eu vi, que saiu, né, numa página aqui da minha cidade, uma criança de apenas 6 aninhos de idade que acabou tentando contra si mesma. E quando a médica perguntou que essa criança tinha tomado mais de 30 comprimidos, quando a médica perguntou para essa criança, por que você fez isso? A criança respondeu, olha, sabe, doutora, eu só apanho do meu irmão. Eu não vejo mais sentido para a vida. Isso com 6 anos de idade. Eu não vejo mais sentido. Porque a minha mãe não tem tempo para mim. A minha mãe, ela só trabalha. E o meu padrasto também. E quando eles chegam em casa,
a minha mãe tá muito cansada. A minha mãe tá sempre estressada. E eles só brigam. E além de brigarem comigo também. Então eu resolvi fazer isso porque eu já não aguento mais. Eu já não aguento mais sofrer. Uma criança de 6 anos de idade. Aí a doutora perguntou, e o que você queria? Aí essa criança disse, o que eu queria, doutora, era que a minha mãe tivesse mais tempo comigo. Que minha mãe fosse mais calma. Que ela ficasse em casa junto comigo. Que brincasse. Mas a minha mãe não tem paciência. Isso foi o relato de uma criança. Quando eu disse para vocês que eu tinha muita mágoa da minha mãe, porque minha mãe também não tinha tempo para mim. Minha mãe trabalhava demais, chegava em casa tarde. E eu só queria a atenção dela. É a mesma coisa que essa criança, e não só dessa criança, como de muitas outras crianças. Aí você vai falar assim, ah, mas Simone, eu tenho que trabalhar. Ok, se é a sua necessidade, amém. Mas se não é tanta necessidade assim, se você tem seu marido, você tem sua casa própria, o que eu posso aconselhar você? Fique em casa, cuide do seu filho, cuide da sua casa, cuide do seu marido. Sabe por quê? Tudo isso que você for fazer, você não vai estar fazendo para o seu marido, para a sua família unicamente. Você vai estar obedecendo a Deus, a voz de Deus. Porque quando Deus disse a mulher sábia, edifica a sua casa, é em todos os sentidos. É edificar nos afazeres domésticos, é edificar a sua casa na oração. Por quê? Você vai ter mais tempo para ensinar a palavra de Deus para o seu filho, mais tempo para cuidar da sua casa, mais tempo para educar o seu filho. Sabe, hoje eu agradeço a Deus, porque minha mãe hoje é meu nenê. E eu não trabalho fora para cuidar da minha mãe. Por mais que ela tenha a pensão dela, certo? A gente usa o dinheiro todo para ela. Eu não fico com R$1 para mim. O dinheiro vai todinho para ela. E quem supre as necessidades da minha casa, é mais o meu marido do que eu. Eu vendo lingerie, né? Já vendi lingerie, dei uma pausa. Já vendi semijoias, já vendi roupa. Tenho brechó ainda lá, que eu tô tomando a decisão do que eu vou fazer, porque eu não quero mais ficar sobrecarregada. Eu quero me dedicar mais à obra do Senhor, que é onde Ele me chamou e está me chamando cada dia mais. Ao canal, né? Porque aqui é o canal de bênção. Então, eu quero fazer mais a obra de Deus. E cuidar mais da minha mãe. Cuidar mais da minha mente, porque a gente cansa diante da situação. Cuidar mais da minha alma, do meu interior, da minha casa, do meu marido. E quando a gente faz isso, a gente não está fazendo exclusivamente para uma pessoa. Nós estamos fazendo para nós mesmos. E é a nossa obediência a Deus. Deixa eu dar uma pausa, porque agora eu vou repassar e vai fazer barulho aqui para vocês.
Então, veja bem, se não é de tanta necessidade assim você ir trabalhar fora, eu falo pra você, fique em casa, é melhor. Repense sobre tudo o que está acontecendo na sua vida. Repense sobre a educação e a criação dos seus filhos. Porque, irmã, eu falo pra você assim, ó, ninguém vai cuidar melhor dos seus filhos do que você. Ninguém. Isso você pode ter certeza absoluta. Ah, mas ele fica com a sua... Ai, mas ele fica com a minha mãe. Tá. A sua mãe, eu vou ser bem sincera em falar, tá? A sua mãe, ela já criou você. Ou muitas vezes já criou mais irmãos. Ela não tem a obrigação de cuidar dos seus filhos. Essa obrigação é sua. Porque o filho é seu. Não tô aqui te criticando, tá? Não tô criticando, em hipótese alguma, a mulher que trabalha fora. Enquanto nós estávamos conversando, ó, já lavei minha louça. Agora eu vou deixar escorrendo. Essa panela ela é velha, gente. Mas eu amo ela. Sabe aquela panela que ela é tudo de bom? Ela é de ferro. Então, tipo, eu tenho dó de jogar fora. Preciso arear ela. Até eu comprei pasta de alumínio. Eu gosto dessa pasta, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Assim, ó. Eu compro pasta de alumínio assim, ó. Pra poder arear minhas panelas. Mas eu não vou fazer isso hoje. Então, veja bem. Hoje, como eu falo pra vocês, a minha mãe é o meu nenê. Ó, eu fervo a água aqui, ó, aqui. Eu fervo a água pra desgrudar a gordura, tá vendo? Porque essa aqui ela já perdeu o teflon, então ela fica grudada, né? Sabe como é que é. Então, veja bem, até onde vale a pena. Eu estava ouvindo um relato de uma pastora. Vou sentar aqui enquanto ferve ali. Eu estava ouvindo o relato de uma pastora que ela até falou que foi uma decisão muito difícil para ela quando ela resolveu deixar de ir trabalhar fora, que ela tinha uma empresa até. Ela resolveu deixar de ir trabalhar fora para cuidar da casa, para cuidar dos filhos, né? E que para ela foi muito difícil, ela foi muito julgada, foi muito criticada, né? Pela família. Mas ela mesma disse que ela ouviu a voz de Deus. E que quando ela chegou para o esposo e falou, olha, eu não vou mais ficar com as empresas, a empresa já não estava lá aquelas coisas, ela estava tendo que deixar 2 filhos pequenos na casa de uma outra pessoa, que parece que nem parente era, e ela falou para o marido, eu vou passar a ficar em casa. Naquele momento, foi um momento bem difícil para ela, porque ela era acostumada a sair trabalhar, a ter até mesmo o dinheiro dela. Mas como a empresa que ela tinha já não estava lá aquelas coisas, então ela resolveu fechar a empresa, parar e cuidar somente da casa. Ela falou, foi um momento bem complicado, um momento bem difícil, porque ela era acostumada a levantar cedo, a ir trabalhar, ela era acostumada a ter o dinheiro dela, ela era acostumada a não ter que ficar pedindo dinheiro para o marido. E de repente ela teve que se ver numa situação dessa, de passar a viver com menos, né? A passar a viver com menos para poder ter mais qualidade de vida com os filhos, com o marido, com a casa e até mesmo no ministério dela. Então, ela teve que tomar essa decisão. E o marido, ele tinha uma
Eu acho que ele tinha uma pequena empresa, um pequeno negócio, ou era prestador de serviço, alguma coisa nesse sentido, que tipo como o meu, que é pintor residencial. E essa mulher, ela conta que todos os dias ela começou a dobrar o joelho, orar, né? Orava e falava assim para Deus: Deus, multiplica os ganhos do meu marido. Me dá sabedoria para ser uma boa esposa e uma boa mãe. Acalma e aquieta o meu coração, porque tinha dia que ela ficava desesperada para querer voltar a trabalhar. E quando ela começou a fazer isso, o marido ganhava um X valor. E aí ela começou a agir dessa forma, pedindo para Deus que multiplicasse os ganhos do marido. E agindo assim, foi o que Deus fez. Deus multiplicou os ganhos dele. Ela conta que foram 7 vezes mais do que ele ganhava. E hoje ela trabalha para a obra de Deus, cuida da casa, é dona de casa. Ela tem uma ajudante que vai uma vez por mês, né, ajudar ela na faxina geral da casa, porque ela tem os compromissos da igreja e mais os filhos. Hoje ela tem mais um filho, né? Só que ela fala que foi a melhor decisão que ela tomou na vida dela, porque hoje ela tem tempo e qualidade de vida para família, sabe? Às vezes a sociedade, o feminismo pinta algo que não estou criticando, tá? Mas de certa forma entra como uma coisa, sabe? Porque as mulheres que ficam em casa, as que são donas de casa, são muito criticadas. Porque elas não trabalham, porque elas são fardo para o marido, porque elas são... Como é que eu ouvi a expressão que uma moça disse? Que ela fala, que a família dela, que teve parentes até que falou isso para ela, que ela era uma acomodada, uma folgada, né, pelo fato dela não ir trabalhar fora. Então você vê, a mulher dona de casa recebe muitas críticas. Só que a mulher que vai trabalhar fora, ela é exaltada porque ela trabalha fora. Mas e dentro de casa? Sabe, minha amiga, minha irmã? Ninguém vê o seu sacrifício. Ninguém vê que você acorda cedo, que você muitas vezes toma chuva, entra num ônibus lotado, metrô lotado, precisa às vezes de 2 horas para poder se locomover para chegar no seu trabalho. Leva a criança para o braço, outro puxando para a mão, sacolas de criança na costa, né? Porque tem que levar roupa, leite, mamadeira e remédio, enfim, né? Que é tudo isso que vocês fazem, né? Eu, graças a Deus, eu não precisei passar por isso. Minha mãe passou isso comigo. Então eu via, sabe, quando eu era pequena, o sacrifício que a minha mãe fazia. Ter que carregar carrinho, às vezes desmontado, para poder entrar no ônibus, ou às vezes trazer na costa, porque muitas vezes eu não queria ir no carrinho. Sacolas, né, de pendurada, mais a sacola de trabalho dela, e a luta que a minha mãe fez. Isso foi algo assim que marcou demais a minha vida, e eu falei, eu não quero passar por isso. E realmente, de fato, as sacolas que eu carreguei foram as sacolas de venda, de lingerie, de semi-joia, enfim, essas coisas, né, de roupa. Mas passar por isso tudo é muito duro para uma mulher. É algo que dói na alma, porque chega cansada em casa, estressada, ainda tem que fazer todo o serviço da casa para garantir que no outro dia esteja tudo perfeito. O único dia que muitas vezes é o de folga, ainda assim ela tem que limpar a casa,
Muitas vezes não sobra nem tempo para o lazer. Ou quando tem tempo para o lazer, ela já está tão cansada, tão esgotada. Então, até onde vale a pena seu sacrifício? Até onde vale a pena? Ah, porque eu quero dar o melhor para os meus filhos. Será que o melhor é o financeiro? Ou é a sua presença junto com eles? Ou é o seu amor, a sua educação? Quando você não tem marido, eu entendo perfeitamente. Mas a partir do momento que você tem um marido, o homem, ele tem que ser o nosso provedor. A própria palavra de Deus diz isso, que o homem, ele tem que prover. Ele tem que prover dentro da tua casa. Então, a obrigação maior de sair para trabalhar é do homem, não da mulher. Então, repensem. Eu não estou falando para você largar do seu trabalho hoje, amanhã. Repense até onde está valendo a pena. Porque quem mais sofre são as crianças. São marcas que ficam profundas na vida delas. Se você perguntar para qualquer criança, qualquer adulto, né? Que hoje, tipo, da minha idade, eu tô com 52. Mas se perguntar para uma moça de 38, 30 anos, 20 e poucos anos, o que ela mais queria quando ela era criança? Ela não vai falar para você que era um brinquedo. Até pode ser que fale, né? Mas eu tenho certeza que ela vai falar: eu queria a presença da minha mãe. Eu queria poder deitar à tarde, assistir uma sessão da tarde com a minha mãe. Eu queria poder brincar de boneca com a minha mãe mais tempo. Eu queria poder estar mais perto da minha mãe. Então, não julguem as mulheres que ficam em casa, as que são donas de casa, porque elas estão fazendo o papel delas. E muitas vezes você está saindo de casa para trabalhar por um mero capricho seu, ou porque a sociedade te impõe. Repensem, porque para uma criança de 6 anos falar isso dói. Cometer algo tão forte como isso dói e doeu muito em mim, porque só quem passou sabe. Só eu sei as dores e as marcas que eu tenho de toda vez que minha mãe me largava na creche ou na casa da babá e ia embora trabalhar. E eu ficava chorando, eu ficava no chão, quietinha. A tia que cuidava de mim, ela até falava: daqui a pouco a mamãe vem, daqui a pouco ela volta. Só que esse daqui a pouco, esse daqui a pouco, era tantas horas que parecia que não chegava nunca. E quando a mamãe chegava, a gente ia embora para casa, era tão pouco tempo que a gente tinha para ficar junto, porque chegava já de noite, às vezes a gente ficava 2 ou às vezes 3 horas apenas junto, e depois tinha que dormir, para no outro dia começar tudo de novo. Hoje a mamãe que fica em casa, ela tem tempo para ficar com os filhos, seja de manhã ou seja à noite, quando essa criança estuda à tarde ou estuda de manhã. E quando ela é criança, pequena, bebê, não tem coisa mais deliciosa que você poder, sabe, a experiência minha, que eu passei com os meus filhos. Dia em que a criancinha tá com febre, você deitar na cama junto, porque essa criança tá precisando do amor, tá precisando de você. E muitas vezes você tem que deixar na casa de vó, na casa de alguém, ou até mesmo na creche,
porque ela está com febre e você tem que ir trabalhar. Não tem nada mais gratificante você poder ficar com o seu filho no dia que ele está doente. Não tem nada mais gratificante você poder ficar com o seu filho o dia que ele está bem, fazendo as brincadeiras deles, ele sobe no sofá, pula no chão e corre para cá e corre para lá e tira as coisas do lugar e aquela bagunça toda mais gostosa do mundo, porque quando eles crescem, acaba. Hoje os meus já são adultos, mas sabe, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vivi cada momento da vida deles. Eu curti cada momento da vida deles. Eu adorava ver os meus filhos querendo me ajudar a arrumar o armário, tirando tudo de dentro e jogando tudo no chão, fazendo aquela baderna com as minhas panelas, com as minhas tampas, com os meus Tupperware. Era muito bom. Essa casa, escuta, ó, não tem mais choro de criança. Por quê? As crianças cresceram. Nessa casa, eu não escuto mais, ô mãe, 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 ô mãe, viu mãe, eu quero, não mãe, é pra mim, mãe, ô vem aqui mãe. Ah, pelo amor de Deus, se eu ganhasse R$1.000 cada hora que vocês falam mãe. Né? Que na sua casa com certeza tá assim, né? Aqui já não tem mais. Aqui não tem mais. Meu único neto já tá com 12 anos de idade. Então, hoje me restou o silêncio. A solidão de não ter uma criança brincando, pulando, fazendo. E os filhos, até mesmo adolescentes. Porque eles cresceram, eles são adultos. Então você, mãezinha, que tem os seus piquititicos por aí, pensa bem. Sabe por quê? Passa muito, mas muito rápido essa fase. Quando você vê, você tá assim, que nem eu, hoje aqui sozinha, ouvindo o canto do Bem-TV, os cachorros que latem, ninguém para conversar, a não ser à noite, a hora que o meu marido chega e que a minha filha mais velha chega. Ai, como era gostoso o choro das minhas crianças. Como era bom deitar na cama com as minhas crianças. Cada um de um lado da cama. Ai, que delícia, que saudade. Confesso, você, mãezinha, ó, me deu aquela gotinha de inveja de você aí agora. Que tá aí com seus piquititicos correndo pela casa, chorando o tempo todo, pedindo colo. É tão gostoso, gente. É tão bom. Aproveitem a cada momento, a cada minuto. E repensem, porque naquela época eu não tinha ajuda de governo. Eu não tinha, como fala, o benefício do governo. Hoje ainda vocês têm. Hoje, se você precisar de uma cesta básica, qualquer igreja arruma para você. Os vicentinos, o CRAS,
qualquer lugar você consegue uma cesta básica. Naquela época, eu não tinha isso. Então, repensa sobre a sua vida. Além de que você, de repente, tem o seu marido do lado, sua casa própria, ou mesmo que não seja própria. Repensem, falem com Deus, dobre o joelho, porque só você conhece o que você está passando. Fiquem todos com Deus, desculpem as brincadeiras, desculpa alguma coisa, mas o próprio Espírito Santo pediu para que eu viesse falar com você, mãe. E espero que de alguma forma eu tenha te ajudado. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Pai, essa mãezinha, abençoa as crianças, abençoa a família. Guarda, Senhor, os pequeninos, Pai, dos maus pensamentos. Guarda, Senhor, os pequeninos, Senhor, das setas malignas. Guarda e protege, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor. Beijo. Amo vocês.